Queridos irmãos e irmãs, Redê do coração, graça e muitíssima paz. Todos nós gostamos de receber boas notícias, não é mesmo? E como estamos precisando de boas notícias nesses dias difíceis que estamos vivendo. Tenho notícias excelentes para repartir, notícias que dizem respeito à segurança que temos a partir da nossa fé em Jesus. A palavra de Deus está cheia de declarações maravilhosas que nos inspiram, que nos animam na nossa caminhada de fé. Lemos em Hebreus 12, 28, que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado. Pense nisso, considere essa promessa. Estamos recebendo um reino inabalável. Que maravilha! A partir da fé em Jesus, fomos introduzidos e recebemos a participação no reino de Deus, que já está presente no mundo e se tornará pleno quando Jesus retornar. A adesão a Jesus foi também o recebimento de uma nova cidadania. Nos tornamos participantes do reino indestrutível, do reino que não pode ser abalado. E por isso estamos protegidos, seguros, abrigados debaixo do governo de Deus. E essa é uma notícia maravilhosa. O reino foi anunciado pelos profetas e se cumpriu, se tornou realidade histórica no mundo por meio da proclamação e do ministério de Jesus. Lendo os evangelhos, você vai encontrar muitas ocasiões em que Jesus anunciou a chegada e a presença do reino de Deus entre nós, agindo no mundo, ainda que de modo sutil, como o fermento que leveda a massa do pão, ou o vento balançando as folhas das árvores. Jesus não apenas declarava a presença do reino, mas demonstrava o seu poder. Os atos de Jesus revelam e evidenciam a natureza, a agenda, os propósitos do reino de Deus. Por meio da pregação do Evangelho, Jesus reuniu o povo do reino. A pregação do Evangelho é o cajado de Deus, e as ovelhas do seu rebanho ouvem a voz do bom pastor por meio da proclamação do Evangelho. Esse Evangelho chama gente comum, homens e mulheres, a grande maioria, gente à margem da sociedade, para que eles se tornem seus seguidores, aprendizes, discípulos de Jesus. Aqueles que aderem a Jesus pela fé são considerados por Jesus como sua família, sua igreja, povo sob o seu cuidado e proteção. Jesus revelou o poder do reino quando libertou pessoas do domínio maligno, transportando-as do domínio das trevas para a esfera do amor de Deus. Jesus revelou a natureza do reino quando curou pessoas enfermas, restaurando-lhes a saúde, indicando assim o seu propósito de conceder vida plena e abundante. Jesus indicou a natureza do reino de Deus quando perdoou pecados, quando acolheu e incluiu excluídos no seu grupo de seguidores, quando alimentou os que estavam com fome e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Foi esse reino que recebemos e do qual nos tornamos participantes quando depositamos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. Ingressamos no reino pela fé e caminhamos, vivemos no reino exercitando a fé e o arrependimento, à medida que ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. E agora já podemos experimentar os poderes do reino de Deus no presente.
e experimentaremos a plenitude do reino de Deus no futuro, quando Jesus retornar em glória. Receber o reino de Deus é receber uma nova cidadania. E significa aprender a viver de uma nova maneira. Aprender a viver uma nova cultura, uma nova linguagem, conforme o ordenamento desse reino. Por isso precisamos entender e assumir os compromissos dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Vamos considerar 3 compromissos que aqueles que receberam o reino de Deus devem desenvolver. O primeiro compromisso é cultivar a adoração como estilo de vida. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Alguém que entra no reino de Deus começa um novo relacionamento com Deus. E esse novo relacionamento resulta em adoração à medida que conhecemos a glória e a graça de Deus. Quem crê em Jesus é feito filho de Deus. Experimenta o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e começa a experimentar a obra de Deus em seu coração. E todo aquele que prova a doçura da graça divina desenvolve uma nova linguagem, a linguagem da gratidão, da ação de graças. Num tempo difícil como o que estamos vivendo, como aqueles primeiros leitores da carta aos Hebreus também viveram, é fácil começar a murmurar e reclamar das dificuldades, das perseguições, das tribulações. Somos, entretanto, ensinados a reconhecer, a olhar para as bênçãos, para as boas dádivas, para tudo aquilo de bom que temos recebido das bondosas mãos de Deus, mesmo em dias difíceis. Mantenha diante dos olhos, considere na sua mente e no seu coração a segurança que você tem como participante do reino de Deus. Para nos ajudar a visualizar, a compreender a grandeza, a sublimidade do reino que recebemos, o autor de Hebreus faz uma comparação, um contraste entre a experiência dos israelitas no deserto com o recebimento da lei e dos cristãos com o recebimento da nova aliança. Lá no deserto, ao redor do Monte Sinai, os israelitas tiveram uma experiência captada pelos seus sentidos físicos, mas num cenário que inspirava pavor, chamas, trevas, escuridão, som de trombetas, palavras consideradas pesado, senso de juízo, pois qualquer que tocasse no monte deveria ser apedrejado. Tudo era assustador. Já a experiência espiritual dos cristãos pela fé é diferente, é cheia de graça. Segundo o autor de Hebreus, chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, que tem firmes fundamentos, aos milhares de anjos reunidos em alegria, a igreja dos que têm o nome inscrito nos céus. Chegamos a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E chegamos porque aderimos a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue aspergido que nos purifica efetivamente de todo pecado e possibilita a comunhão com Deus. Por tudo isso, devemos exultar e agradecer de todo o coração. Se os antigos israelitas ficaram aterrorizados com a sua experiência, nós que recebemos um reino inabalável, eterno, devemos exultar de alegria e adorar a Deus de todo o coração. Gratidão é o modo de adorarmos a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Não se trata apenas de entoar cânticos dominicalmente, mas de externar cotidiana e continuamente uma nova linguagem
de louvor a Deus. A nossa adoração a Deus deve ser aceitável, agradável a Deus. Não se agrada a Deus com sacrifícios de animais. Deus não se agrada disso, mas Deus se agrada de obediência. Deus deseja que ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O livro de Hebreus tem uma rica teologia de adoração e precisamos estudá-la e compreendê-la bem. Entender que a adoração, o que é a adoração aceitável a Deus? Aqueles que honram a Deus devem adorá-lo com reverência e temor. Devem honrar a Deus confessando a Jesus. Devem honrar ao Senhor com cânticos entoados de coração. Devem honrar a Deus com gratidão diária pelo alimento e pelo suprimento. Honram a Deus dedicando tempo de qualidade. Adoram a Deus com serviço em prol do Evangelho e abençoando aqueles que o cercam. Honram a Deus dedicando-lhe os seus bens. Isso é adoração. Mas a adoração não é apenas num sentido vertical, ela se expressa também horizontalmente e nos leva ao segundo compromisso dos cidadãos do reino de Deus, que é promover a paz. O ingresso no reino de Deus marca a mudança da nossa situação de inimizade para com Deus, para a condição de reconciliados com Deus. O primeiro efeito da salvação é ter paz com Deus. Crer em Jesus é confiar no príncipe da paz. É adorar ao Deus de toda a paz. Por isso, como cidadãos do reino, somos chamados a perseguir a paz, a nos esforçarmos para viver em paz com todos. Em tempos de perseguição, como era o caso dos primeiros leitores, surgem muitos problemas de relacionamento, de antipatia, de antagonismos na sociedade, de ressentimento, de mágoa no coração e, eventualmente, desejos de vingança. Somos chamados a seguir a paz, o que significa investir toda a energia para manter a harmonia e buscar a estabilidade no convívio social. Procurar a paz com todos, com os de fora do círculo da fé, mas também com os participantes da comunidade com as suas diferenças. É preciso zelar para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Discípulos de Jesus são chamados a ser pacificadores, a promover a paz em todas as circunstâncias, a ser agentes de reconciliação. Viver na perspectiva do reino de Deus significa guardar nosso coração de mágoas e ressentimentos, exercitar o perdão e agir para evitar que a amargura contagiante se espalhe pela comunidade. Que mensagem importante para o contexto onde sobressai o discurso de ódio, a propagação de fake news, de violência contra as mulheres, os negros, os indígenas e todos aqueles que pensam de modo diverso, seja em matéria política, econômica ou cultural. Devemos agir e ser conhecidos como gente que promove a paz, a justiça, a verdade e o amor. Devemos discernir e resistir àqueles que semeiam contendas, discórdias, que falam mal dos outros e têm um discurso marcado pela ira, crítica e por promoção do conflito. O terceiro compromisso dos cidadãos do reino é buscar a santidade pessoal. Esforcem-se para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que não haja nenhum imoral ou profano
como Esaú. Ver o Senhor na sua volta e participar da plenitude do reino é o alvo final da nossa peregrinação cristã. Todo seguidor de Jesus deseja ver o Senhor, encontrar-se com Ele, estar junto ao Senhor na consumação do reino. Essa é a razão última da nossa caminhada. Para ver o Senhor, a santidade é absolutamente imprescindível. Os impuros não herdam, não entram, não têm herança no reino de Deus. Mas como poderemos obter santidade? Se para obter santidade dependermos de nós mesmos, da nossa disciplina, será impossível alcançá-la. Para responder a essa questão, é necessário considerar tudo que o autor de Hebreus já escreveu sobre santidade no seu livro, no seu texto. Segundo o autor, é Deus que nos santifica por meio da obra de Jesus, que fez a propiciação pelos nossos pecados e nos libertou do domínio de Satanás e nos separou para Deus, nos colocou numa posição de santos, de santidade, separados para Deus. De modo que agora já somos participantes de Cristo. A obra de Jesus foi definitiva, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção, de modo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para que possamos servir, adorar a Deus. Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e não há nada que possamos fazer com o nosso empenho e determinação para acrescentar qualquer coisa à obra que Jesus realizou. A ênfase de Hebreus é que já fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Já fomos santificados de uma vez por todas, e agora Deus escreve a sua lei em nossas mentes e nos nossos corações. Ou seja, Deus em Cristo nos santifica, nos separa para si mesmo e nos chama a corresponder pessoalmente em nossa história, em nossa existência, à obra que Cristo já realizou por nós. Isso não significa uma postura passiva, quietista. Pelo contrário, deve despertar em nós um desejo de responder à graça de Deus e procurar a contínua purificação do coração e a construção de caminhos retos e justos para os nossos pés. Santidade não é um estado de perfeição, mas uma postura de quebrantamento e humildade, de ser ensinável para aprender a discernir o bem e o mal e exercitar a justiça. Por isso devemos viver dedicados para Deus. Isso é santidade, livrando-nos dos pesos e pecados, sabendo que Jesus já sofreu para santificar um povo pelo seu sacrifício e que Deus agora nos aperfeiçoará para todo bem e para fazermos a sua vontade. Nesse processo de santificação, devemos cuidar para manter a conexão com a graça, fonte de toda a santificação, afastando-nos de toda impureza e imoralidade. Por isso, os que são de Cristo, diferentemente do que fez Esaú, não tratam a graça com desdém, nem as coisas de Deus como algo banal. Não trocam as realidades eternas pela satisfação de necessidades imediatas e circunstanciais. Procuram ouvir a Deus e responder à sua voz e vontade, nunca profanando o que é sagrado. Que Deus nos abençoe com novas visões, novas percepções das realidades do reino de Deus e que isso desperte uma nova adoração no nosso coração, um desejo ardente de promover a paz e a reconciliação e uma busca pessoal por justiça e santidade. Tenha uma excelente e abençoada semana.